Ok. Canabidiol, bom dia. Bom dia, cara. Hoje é sábado, 15 de agosto, 9h03. 15 de agosto é o nome de uma rua aqui em Belém do Pará. O que aconteceu em 15 de agosto aqui no estado do Pará, eu não sei. Deve ser fato de história. 15 de agosto? Eu não sei, rapaz. Olha. E a gente, rapaz, nesse mundo encrencado, certo? Mas eu acho que tem solução, rapaz, sabe? Mas assim, mas o diabo é, rapaz, sabe? Hoje eu estive ouvindo um vídeo, um vídeo, certo? De um, de um youtuber de geopolítica, sabe? E um membro de think tank chinês, certo? Do governo chinês, um especialista em geoeconomia política, certo? E mas assim, as linhas gerais que vem e vejo quando a opinião sai de um chinês, certo? De um chinês, cara, que fala de 10 planos, 15 planos quinquenais, certo? Ou é quinquenais, quinquenais, certo? Hoje a palavra quinquenal não tem mais o trema, mas eu acho que o U deve ser pronunciado quinquenal, certo? O porra do Conde, que é da área de letras, certo? Da área da gramática, da área da fonética, da fonologia, ele fala fortuito, certo? A palavra fortuito, certo? Nós temos ali um U que não se pronuncia, tá certo? Um U encostado no I, certo? O I que tem a força do acento, da sílaba, certo? E o cara fala fortuito. Tem outra palavra com a mesma sonoridade, tá certo? E ele pronuncia, sabe, dá agudez à segunda vogal, certo? Quando na verdade ali, sabe, o U ele é morto, certo? Mas o I, sabe, não recebe o acento fortuito. Na verdade, o acento está no U, certo? Mas o cara, sabe, pronuncia o acento no I, né? Qualquer outra palavra que parece com fortuito, né? Não vou lembrar agora. Mas assim, para mostrar, rapaz, sabe, que o conhecimento, certo? Isso sabe, é conhecimento. Não me pergunte por que eu sei dessas coisas, certo? Eu lembro sempre do irmão Jorge, certo? O irmão Jorge era um irmão salesiano. Eu sempre explico aqui que na congregação salesiana, por parte dos picudos, tem os padres e tem os irmãos, certo? E teve uma freira que fundou uma organização, as Irmãs de Nossa Senhora Auxiliadora, eu acho, não sei se é bem isso, eu não sei como é que é o nome. Mas pelo lado da congregação de São Francisco de Sales, e de Sales vem salesianos, certo? Tem os picudos, certo? Os padres e os irmãos, tá certo? Os padres para fazer o trabalho aí mais avançado e os irmãos para fazer o trabalho prático, principalmente em galpões e oficinas e orientando ofícios a garotos, certo? Eu não sei como é que está hoje, eu acho que já tem garotas no meio também recebendo aí os trabalhos de ofícios aí, sabe, nos colégios salesianos, sabe, nos galpões das escolas salesianas do trabalho, certo? E o irmão Jorge, sabe, ele morava no Colégio do Carmo, já era um idoso, não havia ali, sabe, galpão nem oficina, sabe, para ele ali dar cursos práticos. Ele era professor, Jorge, o irmão Jorge, certo? Eu não sei qual era a origem dele, a naturalidade dele, do Jorge, sabe? Sei que ele morava no Colégio do Carmo, que é um colégio salesiano aqui na Cidade Velha, sabe? Ali perto do Porto do Sal. Eu não sei como é que chama a Praça do Carmo, certo? Se dá um Google aí, procurar, sabe, Praça do Carmo, vai levar lá para diante, rapaz, de uma igreja antiga, sabe, Igreja Nossa Senhora do Carmo. E ao lado tem ali um prédio onde habitam padres salesianos, certo? E na estrutura tem ali, sabe, salas de aula onde funcionou no passado o Colégio do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, que concorria com o Colégio
ali, aquele que até hoje está ali, rapaz, sabe, como é que chama hoje aquela rua, rapaz? Antes era Avenida Nazaré, agora não é mais, tem um outro nome aí. E lá tem, aqui o notebook me chamou a atenção, sabe? E lá tem o colégio, como é que chama o colégio o quê, rapaz? Ah, não vou lembrar. Mas assim, veja, falando de Colégio do Caio, eu falava do irmão Jorge, certo? O irmão Jorge era, sabe, ele, talvez, não sei qual era a formação dele, tá certo? Sei que ele dava aula de língua portuguesa, sabe? Ele se deslocava do centro da cidade de Belém, da cidade velha, sabe? Eu acho que ele ia dirigindo, rapaz, só pode ser, sabe? Ele não ia de ônibus, sabe, na rede pública, ali na década de 60, mas quando já, rapaz? Eu lembro que os padres ali do Colégio do Carmo, eu acho que tinham um automóvel DKV, certo? DKV Vemag, certo? Passou por lá um padre, o Francisco Laudato, certo? E eu lembro do Laudato uma vez chegando lá em Ananindeua, lá no seminário, sabe, para pegar o meu irmão, para trazer para Belém, porque ele havia quebrado a perna, certo? A perna descolou, sabe, o fêmur, sabe? Tinha sofrido um acidente, emendou, sabe? Numa ocasião ele estava jogando bola, certo? E lá no seminário, sabe? E a perna descolou de novo, o osso descolou, rapaz, estava mal soldado, rapaz, sabe? E eu lembro que esse DKV Mag foi que transportou, rapaz, o meu irmão, hoje falecido, cara, olha, porra. E eu penso que talvez o irmão Jorge, sabe, viesse nesse DKV, rapaz, eu não sei, rapaz, olha. Eu só sei que quando era assim, 2 horas da tarde, na sexta-feira, lá estava o irmão Jorge para dar aula de português, de língua portuguesa. E eu fiz, nesse período que estive de internato, sabe, eu fiz assim um trabalho intensivo de formação cultural, de formação educacional, sabe? De formação, como é que a gente pode dizer, curricular, certo? Eu não sei. A gente não tinha para onde correr, rapaz, sabe? Ou estava em sala de aula, ou estava na sala de estudo fazendo os exercícios de sala de aula, ou estava no trabalho, ou estava fazendo algum lazer, sabe, ali, mas tudo ali cronometrado, sabe, tudo debaixo do relógio, sabe. Tinha o padre conselheiro que tomava conta da disciplina, cuidava desses assuntos aí. Tinha os irmãos assistentes também que acompanhavam os menores e os maiores, certo. Todo mundo descia junto pro igarapé, rapaz. A gente não usava para fazer o asseio de banho, essas coisas assim. Não usava as dependências de banheiros do prédio, certo? A gente fazia esse asseio no igarapé do Aurá, que hoje deve ser uma merda, quem sabe tá até aterrado, sabe? E ele cortava o terreno da escola, era um terrenão, sabe? Que acho que os padres venderam, rapaz, tá cheio ali, sabe? Fica ali entre o Aurá e a boca ali, sabe, da estrada que vai para onde, rapaz? Como é que chama aquela porra aí, sabe? Acho que é uma BR, sabe? Porra, bicho, não vem a memória agora. Eu não vou também, porque eu tô improvisando aqui, eu não lembrei, tá certo? Porra. E eu só sei dizer, rapaz, que eu aprendi português com o irmão Jorge, então eu não falo fortuito, certo? Eu não falo gratuito, por exemplo, certo? É de graça, então é gratuito. Aí você não fala gratuito, porra. Isso é um desvio, é pelo menos um desvio, para não dizer um erro, sabe? Uma pedrada, sabe? Na linguística a gente não diz que tem erro, tá certo? Porque é uma possibilidade. De repente o uso é gratuito, sabe? De repente pode até colar, entendeu? Mas a gente fala que é um desvio porque fonologicamente, sabe? Ali o acento recai no U, da sílaba UI, tá certo? Então se diz fortuito, gratuito, certo? E me pergunte por que que eu sei dessas coisas, porque, rapaz, eu vivi, sabe, discutir, sabe, e é assim que a coisa é. Eu não sei se as normas aí ortográficas hoje liberaram um bocado de coisa aí. Como é que chama? Tem aí, e eu não sei se isso aí está liberado, eu não sei. De repente eu posso até estar exagerando, tá certo? E o Conde pode até estar com a razão, mas deixa isso para lá. Mas deixa eu falar aqui um pouco do Carl Schmitt de novo, vai, porque olha, não tem jeito, rapaz, sabe? Não tem jeito. O mundo ele é comandado por ideias, certo? Não tem jeito, não. Eu falava ontem, rapaz, que o Criador lá no Éden, rapaz, sabe? Não deveria ter mandado, rapaz, sabe, a obra dele falar, rapaz, sabe? Não sei se ele mandou, rapaz, sabe? É. Mas de repente, rapaz, a língua do cara, sabe, que veio na forma de uma serpente. Ontem eu comparei a serpente que aparece na história de Adão e Eva, sabe, como sendo a língua, rapaz, a língua humana, sabe? A língua, o órgão mesmo, sabe? O órgão da língua, rapaz, sabe?
que é a serpente, rapaz, de repente, sabe? De repente ali tudo é mitologia, tá certo? E de repente tudo pode ser admitido, rapaz, sabe? Porra, bicho. Mas assim, rapaz, sabe? E eu falava da língua, sim, eu queria falar de ideias, porque o ser humano teve essa coisa, rapaz, a gente poderia ter continuado bicho, sabe? Que ninguém ia se importar. Ninguém ia se importar, rapaz, sabe? Se a gente fosse bicho. Eu estava pensando hoje no individualismo e no mundo de Darwin, certo? No mundo de Darwin tem um porradal, sabe? A lei ali entre predadores e presas, tá certo? Mas no mundo do humano nós não temos predadores nem presas, tá certo? Veja que as presas e predadores são espécies diferentes, tá certo? São muitas espécies, mas no mundo dos humanos só tem a espécie que é a espécie humana, rapaz, sabe? Então não dá para trazer do mundo de Darwin essa relação, fazer essa correlação, sabe, de presas e predadores dentro do nosso mundo. Mas o fato é que aí, sabe, os valores, digo, as ideias, sabe, que as ideias que visam dominar, sabe, fazer dominação, sabe, fazer opressão, principalmente dominação, rapaz, para tirar proveito, rapaz, tirar a força, exaurir, rapaz, o sangue, sabe, como se esse pessoal fosse vampiros, sabe? Aí lembra aquela saga dos vampiros, é um filme que eu gostava de assistir, tá certo? É Vampiros e Lobos, tá certo? Mas só que nós não temos espécies, sabe? A espécie vampiro e a espécie lobo, não tem, bicho. Nós somos todos humanos. Mas aí a ideia, sabe? A ideia de quem quer tirar proveito disso, a ideia dos dinásticos, sabe? A ideia dos aristocratas, certo? A ideia dos plutocratas, a ideia dos cleptocratas, sabe? Pô, a ideia dos capitalistas, como quiser, sabe? Porra, bicho, sabe? Esse pessoal traz, importa, sabe? Cria esse mundo, aí, sabe? Esse mundo agônico, não sei se a palavra agônico cabe aí, tá certo? Esse mundo distópico, sabe? Esse mundo bizarro, lembrando ali do mundo bizarro, sabe? Do universo paralelo, o universo bizarro, onde havia o super-homem, certo? Da realidade, e havia o super-homem bizarro. Eu lembro disso, eu li muita revista Super-Homem, certo? Quadrinho. Eu acho que é da Marvel, não sei. Mas o fato é que quem domina hoje, quem faz a dominação, e quem faz a dominação tem poder econômico, tem poder militar, tá certo? Tem poder escolar, tem poder institucional, ideológico, certo? Digamos assim. As instituições escolares nos Estados Unidos, ela patrocinam uma ideologia fedorenta, rapaz. A ideologia é do liberalismo político e econômico, sabe? Eles têm estudos profundos ali, aquela escola, como é que chamava aquela escola do Hayek, e sabe, como é que chamava, que foi lá para o Chile, sabe, a escola do Milton Friedman, é o nome de uma cidade, certo, onde ela está instalada, e os caras eram chamados de boys, como é que chamava? Não vou lembrar essas coisas, mas de vez em quando vem. Mas assim, rapaz, o que eu quero dizer é assim, que as ideias implantadas no cérebro, sabe, elas movem, sabe. O grande esforço é fazer a implantação dessas ideias no cérebro, que é o esforço que fazem hoje as big techs, certo? Nós estamos numa porrada aí com uma plataforma chamada Discord, certo? Que promove distribuição de ideias estapafúrdias, ideias assassinas, sabe? Ideias suicidas, sabe? Ideias que emprenham a cabeça de garotos e garotas, sabe? E que ficam aí na rede social, sabe? Baculejando, sabe? Aí, sabe, nesse mundo paralelo, rapaz, nesse mundo de games aí, tá certo? Eu não sei. Mas além da Discord, tem o Telegram e tem aí, sabe, o Facebook, tem aí, sabe, o Instagram, tem a do Musk, né, o X, e tem não sei mais quem, tem a da Amazon e tem não sei. Pô, um bocado de plataformas aí que ficam espalhando ideias, certo? E tem essa ideia da dominação humana, a ideia do capitalismo, rapaz, a ideia da avareza e a ideia da ganância. Tá certo? A ideia do capitalismo é a ideia da ganância, do lucro, certo? Ganância aí é lucro. Ganância é de ganhar, certo? E a avareza é de acumular, certo? E a cobiça aí é de desejar, 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 sabe? Querer, 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 sabe? E o que a gente vive, a supremacia é de alguns, certo? Sobre outros, certo?
a superioridade de uns sobre outros humanos, mas o fato é que dentro da espécie humana, dentro do mundo humano, não tem guerra de espécies, tá certo? Não tem. Isso foi no passado, quando havia os Neandertais e havia os Sapiens, por exemplo, sabe? Os Neandertais já em decadência, sabe? E os Homo sapiens chegando aí com mais recursos, sabe? Com mais inovações, tá certo? Hoje eu estava ouvindo um chinês ali, sabe, de um think tank chinês, e aí daí eu retomo a ideia, sabe, que era a ideia do individualismo, tá certo? Eu preciso fazer um trabalho sobre o liberalismo político, pegando ali o século XVI, certo, século XVII, pegando ali o Adam Smith, falam de liberalismo econômico, sabe? E outros liberais aí, sabe, que implantam. Hoje o que a gente vive é o domínio do liberalismo individualista, tá certo? Pensando o ser humano como um ser de liberdade total. A gente vive no momento hoje uma discussão entre liberdade contra do indivíduo contra o Estado, tá certo? O indivíduo pleno de liberdades de um modo geral, tá certo? E o Estado sendo o opressor, aquele que quer tomar as liberdades do indivíduo. É a discussão que está posta hoje em torno aí, sabe, de sigilo de fonte hoje que está sendo discutido aqui no Brasil. E lá do lado de fora vem uns filhos da puta que querem fazer aqui prática de neocolonialismo, sabe? Querem trazer, rapaz, o Big Stick para cá de novo, sabe? Eles já falaram de backyard, tá certo? Que é a linguagem, eu acho, daquele esporte de beisebol, sabe? E no beisebol também tem o stick, tá certo? Que é aquele porrete que se usa para bater a bola do beisebol, certo? E esses caras, eles dominam esse tipo de esporte lá nos Estados Unidos, e eles querem trazer, rapaz, esse esporte para cá e o porrete, sabe? Uma vez na rua apareceu uma vozinha lá, uma tia, sabe, carregando um porrete, sabe, de um taco de beisebol, sabe, diz que para bater na cabeça, sabe, dos esquerdistas, aquela coisa toda, pô. Eu vou te contar. Hoje tinha um entrevistado do Breno Altman, o Finkelstein, eu acho que é o nome do cara, Finkelstein, eu acho que é. E ele falava, é um cidadão de esquerda, é um judeu, certo? E é um estadunidense, melhor dizendo, tá certo? E ele falando, sabe, ele é de esquerda, tá certo? E falando de figuras no final do programa, o Breno traz várias personalidades, sabe, para comparar quem hoje mais é, sabe, representante, sabe, desse mundo, do pensamento, das ideias de esquerda, tá certo? E quem ganhou foi a Rosa Luxemburgo, a Red Rose, certo? Acho que eu vou chamar esse vídeo de Red Rose em homenagem a Rosa Luxemburgo, sabe? Que foi escolhida pelo Finkelstein como sendo a produtora de ideia, a cabeça pensante, a cabeça humana pensante mais eficiente, sabe? E mais eficaz e mais consolidada como produtora, sabe? Das noções de socialismo, superando o próprio Lenin, rapaz, sabe? Vê se pode. O Finkelstein dizia e afirmou, sabe, que o Lenin, rapaz, era tão compenetrado nas questões de luta de classes, sabe, de revolução, sabe, de marxismo, sabe, que ele chegou a esquecer o próprio ego. Era um cara sem ego, certo? O Lenin, certo? Já a Rose, sabe, vem ali talvez mais carregada com sentimentos, com mais emoção, sabe? E trazendo, sabe, o socialismo mais próximo da inteligência emocional do que da inteligência lógica ou qualquer coisa assim, sabe, da inteligência política, eu não sei. Eu estou com 19 minutos e já poderia ficar por aqui, sabe, já arranjei um nome para o meu vídeo, vou chamar de Rosa Luxemburgo, vou chamar de Red Rose, tá certo? Mas o fato é, rapaz, que temos hoje essas coisas vindo lá de fora, e aquele chinês lá daquele think tank lá, sabe, chinês, tá certo? Falava exatamente isso, do liberalismo individualista, tá certo? E poderíamos ter também o liberalismo coletivista, tá certo? E a esse liberalismo coletivista poderiam chamar de socialismo, tá certo? Mas quando a gente fala de socialismo, rapaz, já cria logo o estigma, sabe? Lá vem o comunismo, tá certo? Pô, bicho, aí não dá. Mas o fato é que para falar de liberalismo individualista, tá certo? Nós não estamos falando de um evento de natureza, de um evento biológico, tá certo?
O corpo, sabe, ele pode nascer, sabe, se pôr no mundo, indivíduo, tá certo? Mas depois ele sobrevive coletivo, tá certo? Coletivamente, tá certo? Essa é a questão. Tá certo? E se o ser humano hoje está posto no mundo, ainda hoje está posto no mundo, certo? E baculeja, sabe, bate aí os cambitos aí, sabe, na superfície planetária, é por conta da força coletivista, sabe, que nos faz agregados, sabe, que nos faz superar juntos as adversidades. Certamente nós não somos uma espécie com divisões aí, sabe, com divisões internas, sabe, ou nós não somos um gênero com muitas espécies, tá certo? Mas veja que o ser humano ele se insere dentro do universo de Darwin, certo? Do mundo de Darwin, onde há presa e predadores. Nós estamos aí nesse mundo aí de Darwin, certo? E hoje a gente ocupa, pela inteligência desenvolvida, o topo da escala alimentar, tá certo? É difícil hoje, sabe, os bichos do mundo, até os micro-organismos que são de fuder, tá certo? Eles são difíceis de nos capturar, rapaz, porque a gente aprendeu a lidar com eles, sabe? E aprendeu a ser superior, sabe? A exercer supremacia. Voltou a discussão do mundo dos micro-organismos, aí me pula de lá o tal de Robert Kennedy Jr., sabe? O pai dele levou um tiro, rapaz, na cabeça, eu acho, não sei onde foi que pegou o tiro, no Robert Jr., irmão do John Kennedy, sabe? Irmão do John, rapaz, sabe? O John levou um tiro na cabeça, tá certo? O cérebro dele espirrou, espalhou, sabe, sobre os seios ali da mulher dele, da Jacqueline, que eu não sei se ainda tá viva, rapaz, a Jacqueline Kennedy, certo? Depois passou a ser Jacqueline Onassis, certo? Porra. Eu até que gostava da Jaqueline, mas quando ela era Kennedy, eu moleque, certo? Aí depois que ela passou a ser Onassis, rapaz, começou a dar para um armador grego, sabe? Um dono de navio, sabe? Acho que de construção de navios, eu não sei como é que era isso aí. Grego, o cara, sabe? Aí eu me desencantei com ela, certo? Mas ela era minha crush. Crush. Outro dia eu queria lembrar essa palavra crush, certo? E não conseguia lembrar. Saiu cush, mas não é cush, é crush. Rapaz, e ela era minha crush, sabe? Eu era apaixonado por ela, rapaz. Tinha paixão platônica. A paixão platônica por ela. E eu só sei dizer, rapaz, que o cunhado dela, rapaz, ex-cunhado dela, um tal de Roberto Kennedy Jr., sabe? Hoje é secretário de saúde lá do Trump, sabe? E o cara é anti-vacina, vê se pode, rapaz, um puto desse, rapaz, um ancião já, rapaz, um cara já fudido aí. Aí ele diz assim, rapaz, olha, eu não acredito em... Aí ele cita o nome de um micro-organismo, não é ameba, sabe? Ele cita o nome de um micro-organismo, sabe? Diz, eu não acredito, rapaz, eu cheirava pó, sabe? Em banheiros públicos e nunca fui contaminado. Tá certo? Olha o papo do cara, filho da puta. Rapaz, eu só sei, rapaz, aqui nada sei, rapaz, olha, eu vou te contar. Rapaz, é o seguinte, eu vou ficando por aqui neste sábado, sabe? Eu vou lembrar, sabe? Eu vou chamar de Red Rose, sabe? A este vídeo, em homenagem a Rosa Luxemburgo, tá certo? Lembrando que nós somos seres de uma espécie única, certo? Descendentes do Homo sapiens, certo? Mas estamos no mundo de Darwin, rapaz, sabe? Nós estamos no mundo de Darwin, sabe? Entre predadores e presas, sejam micro-organismos, sejam organismos gigantescos, certo? Hoje nós não temos mais aqueles bichões ali do tempo da pré-história, sabe? Mas nós temos aí, rapaz, outros bichos aí que nos cercam, certo? E hoje os bichos que nos causam temor são bichos da espécie humana, certo? Indivíduos da espécie humana, sabe, que se tornam bichos, se tornam violentos, que não acatam, sabe, o desenvolvimento cultural, que não acatam os valores, sabe, os valores que nos unem, sabe, como coletivo, tá certo, como sociedade, sabe? E mantém ali o estado de natureza vivo, rapaz. No mundo de Darwin o que tem é o mundo de natureza, tá certo? E o pessoal aí, sabe, uma parte da humanidade vive no mundo de natureza, sabe, ao lado de outros aí que vivem o Estado de Direito, mas que não querem se submeter, rapaz. É o caso desse Trump aí, que não aceita hoje as instituições aí, internacionais aí, que regulam os conflitos humanos, rapaz, sabe. Porra, bicho, é foda.
Rapaz, eu fico por aqui, rapaz, com a ideia, sabe? Tudo isso aqui é improviso, sabe? Eu não pego mais nada. Eu ia ler o Marx e não li, eu ia ler o Graciliano Ramos, não li. O cara fica calado aqui, rapaz, sabe? O livro aí do Vidas Secas aí fica calado, não diz nada, fica só me olhando, me olhando. Acho que ele gosta de me ouvir falar. Eu vou ficando por aqui, rapaz, eu sou um caboclo falador, rapaz. Eu já falei isso, sabe? Fala, fala, fala pra caralho, tá certo? O meu destino é descer e subir rios aqui na Amazônia, rapaz. A Baía do Guajará, rapaz, sabe? Tem um pessoal aí que gosta de praticar canoagem, sabe? Que são ligados ao Clube do Remo, ao Paysandu, tá certo? E eles fazem remo esportivo aí na Baía do Guajará, rapaz, uma água podre, rapaz, olha, eu vou te contar, olha. Uma água cheia de coliformes fecais, sabe? Em teor elevadíssimo, sabe? Todos aqueles cagões ali, eu acho que os cagões da cidade toda, sabe, despejam fezes, sabe, na Baía do Guajará, vou te contar, rapaz, olha, puta que pariu. Caboclo falador que sou, rapaz, acabei de falar. E quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, olha, bom dia.